Consignado CLT promete muitas mudanças, mas você também tem que ficar alerta a uma situação muito preocupante dessa modalidade de crédito. E tudo isso vai ser explicado nesse vídeo. Então, se você não lembra como funcionou, em março desse ano foi criado o programa Crédito Trabalhador Consignado CLT, que prometia que todos aqueles trabalhadores com carteira assinada poderiam dar parte dos seus direitos trabalhistas como garantia em troca de um dinheiro barato. Só que na prática não funcionou muito bem, né, pessoal? A gente viu que foram diversos erros que impossibilitaram a contratação desse empréstimo, muita gente que cumpriu os requisitos não conseguiu, mas esse não é o foco imediato. O que você precisa saber é que esse programa ele foi criado através de uma medida provisória. E uma medida provisória é um ato que tem prazo de validade, ou seja, quando um presidente faz uma medida provisória, eles têm que mandar isso para a Câmara dos Deputados, para o Senado, e essa medida provisória tem que ser aprovada por eles para se transformar em lei e valer para sempre. Então, se não fosse aprovada a lei, em 9 de julho, o consignado CLT deixaria de existir. Mas não foi isso que aconteceu. Ele foi aprovado, porém, tem algumas alterações que você precisa ficar sabendo. E a primeira mudança significativa que você tem que saber é que entregadores de aplicativo também poderão pegar esse empréstimo. Se liga só. O Congresso aprovou nova modalidade de empréstimo e ampliou para trabalhadores de aplicativo. Então, veja, antes do lançamento do programa, apenas funcionários públicos e empregados de empresas conveniadas a instituições financeiras poderiam contratar os empréstimos consignados. O que isso significa? Que antes, ou você era funcionário público, esse consignado todo mundo já está careca de saber como funciona, ou você era CLT, a tua empresa fazia adesão nesse programa e você conseguia fazer esse empréstimo. Isso limitou muitos autônomos de conseguirem. E como esse grupo ficou de fora, né, principalmente os motoristas de aplicativo e os entregadores de aplicativo, foi feita uma alteração na lei e ela aprovou a criação de uma modalidade de empréstimo específica para motoristas e trabalhadores de aplicativo. Mas cuidado que nem tudo são flores. Você tem que ficar muito atento nisso, porque olha aqui a pegadinha. Pelo texto, esses trabalhadores poderão contratar empréstimos usando os repasses da plataforma como garantia. Só que utilizar o saldo diretamente na plataforma pode ser uma faca de dois gumes, porque é muito comum a plataforma reter esses pagamentos. Então, olha só, aqui a gente está na página do Reclame Aqui deles, né, de uma das empresas de delivery, e a gente pode ver que a maioria das reclamações, ó, bloqueio de conta, impossibilidade de usar saldo, ó, a empresa bloqueia pagamentos sem justificativa, bloqueio de pagamento online, retenção de saldo e bloqueio de formas de pagamento, bloqueio pagamento e retém saldo na carteira. E as reclamações são várias, tá, pessoal? Então, o que isso pode gerar? Um agravamento dessa situação. Porque se por qualquer coisinha eles já bloqueiam um saldo, esse novo consignado pode ser mais uma das formas da plataforma reter o valor. E aí, o trabalhador, né, o entregador de aplicativo, ele não vai ficar sem apenas uma parte do saldo, mas sem o saldo total, porque vai estar bloqueado. Isso gera um transtorno absurdo. Então, tem que tomar muito cuidado antes de fazer isso, porque a principal diferença entre o CLT é que ele perde os direitos trabalhistas quando é demitido. Lógico, tem um desconto em folha todo mês, mas tem um limite máximo. Aqui não se falou em limite máximo que pode ser descontado desses motoristas de aplicativo e pior, não fala o que acontece se por acaso eles forem bloqueados na plataforma, que é o que acontece com frequência. E outra questão que vem sendo discutida quando a gente fala de empréstimo consignado no geral é a definição de um teto de juros. E isso, pessoal, é uma discussão muito válida. Por quê? Percebam que os trabalhadores do consignado CLT pagam o dobro do que um aposentado e um pensionista paga pelo mesmo empréstimo. Lembrando que aqui você está dando várias garantias para o banco, parte dos seus direitos trabalhistas, salário retido na fonte. Então, qual é o motivo de cobrar juros tão altos? Como a gente pode ver aqui, ó, eles chegam os juros, né, chegam até 122% ao ano em determinados bancos. Se a gente fizer uma conta rápida, pessoal, 122% de taxa de juro anual é uma taxa média de 6,87% ao mês. Isso está mais caro que empréstimo pessoal, mesmo com todas as garantias que a modalidade já prevê. E aqui, pessoal, olhem que interessante, o Ministério do Trabalho está considerando sim, já reconheceu que os juros do consignado CLT estão muito altos, equiparando-se a juros abusivos, e os bancos que estão praticando esses juros abusivos têm chance de serem excluídos do programa. Isso é ótimo para você, trabalhador, de fato ter acesso a esse dinheiro barato que foi prometido. Mas, por enquanto, é só uma especulação. Outro ponto, pessoal, é que tem bancos que estão aprovando o consignado em uma parcela maior do que 35% da renda. Isso também é um absurdo. Isso agrava e muito a situação do endividamento no país. Vocês, quando forem pegar esse consignado CLT ou qualquer outro empréstimo, primeiro de tudo vocês têm que pensar em conseguir manter as suas contas de casa em dia. Não adianta você comprometer 40%, 50%, 60% do seu salário, porque a corda vai estourar do outro lado. Você não vai conseguir colocar comida na mesa, você não vai conseguir pagar despesas básicas, gasolina, aluguel, internet, etc. E a Constituição Federal garante, inclusive, o direito ao lazer, ou seja, você não pode ser privado também de ter boas experiências com o seu salário, né? De poder curtir um pouquinho esse
assim por diante. E o que os bancos estão fazendo ao utilizar mais do que 35% da renda do trabalhador como garantia desse empréstimo, né, como desconto em folha mensal, é violar a Constituição, não somente a lei do crédito do trabalhador, porque aí ele deixa você sem dinheiro para sequer ter lazer. E aqui a gente tem uma grande discussão, né, pessoal? Mostrei mais cedo que os deputados eles estão querendo ter um teto de juros para a questão dos consignados, mas o Ministério do Trabalho diz que não considera instituir um teto de juros, e a Federação dos Bancos, óbvio, né, a Federação dos Bancos sempre vai defender os bancos, também diz que não tem que ter teto de juros. Mas, pessoal, deixamos livre, né, o programa deixou livre os bancos trabalharem, e a gente viu ali taxas de 122% ao ano, mais caro que empréstimo pessoal. Daqui a pouco, esse consignado CLT, com todas as garantias que tem, tá sendo mais caro que um rotativo de cartão de crédito. Isso é um absurdo. Então você tem que ficar muito atento para não ser enganado. E uma das coisas que faz com que o seu empréstimo seja concedido com taxas mais baixas é você ter um score alto, uma pontuação próxima de 1000 pontos garante uma taxa bem baixinha. Por isso, eu sugiro que você assista agora mesmo esse vídeo onde eu ensino uma técnica para explodir o seu score de maneira gratuita. E se você quiser saber mais formas de explodir o seu score, tem o primeiro link fixado aqui nos comentários do vídeo com o meu e-book, onde tem 7 formas gratuitas comprovadas de chegar em até 1000 pontos em menos de 30 dias.